Poucas pessoas estão preparadas para esse momento da história de Davi, porque esse não é um capítulo de vitória visível. Não há aplausos, não há trono, não há celebração. Existe apenas silêncio. Davi passou anos fugindo, anos sendo perseguido, anos vivendo como alguém que tinha promessa, mas não tinha descanso. E então, de repente, a notícia chega. A notícia que mudaria tudo. Saul está morto, o homem que o perseguiu. O rei que tentou matá-lo. A ameaça constante, o obstáculo entre Davi e o trono. Humanamente falando, esse era o momento de comemorar. Era o momento de dizer, agora acabou. Agora é a minha vez. Mas Davi não faz isso. E é aqui que a história se torna profundamente espiritual. Porque quando Deus encerra uma estação da nossa vida, nem sempre Ele espera que a gente celebre imediatamente. Às vezes Ele espera que a gente se cale, que a gente sinta, que a gente entenda. Davi não reage como um homem comum reagiria. Ele não corre para o poder. Ele não se exalta. Ele não usa a morte de Saul como degrau. Pelo contrário, Davi para, Davi sente, Davi chora. E esse choro não é fraqueza. Esse choro é maturidade espiritual. Porque só quem é governado por Deus entende que nem toda a queda do outro é motivo de alegria, mesmo quando esse outro nos feriu profundamente. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez alguém que te machucou saiu do caminho. Talvez uma porta se fechou. Talvez uma fase terminou. E você esperava sentir alívio, mas o que veio foi um peso estranho no coração. Se isso está acontecendo com você, esse vídeo não é por acaso. Hoje nós vamos entrar em um dos momentos mais silenciosos, mais maduros e mais reveladores da vida de Davi. O momento em que ele prova que não queria o trono a qualquer custo, mas queria permanecer aprovado diante de Deus. Fica comigo até o final, porque o que Davi faz agora revela quem realmente está pronto para governar e quem ainda não está. Quando Davi recebe a confirmação da morte de Saul, algo inesperado acontece dentro dele. Não nasce alívio, não nasce sensação de vitória, nasce lamento. E isso desconcerta quem olha de fora, porque Saul foi o homem que tentou matá-lo, foi o rei que o perseguiu, foi a sombra que o obrigou a fugir, se esconder, perder anos da própria vida. Mesmo assim, Davi não celebra a queda do seu inimigo. Ele rasga o coração diante de Deus. A Bíblia diz que Davi rasgou suas vestes, chorou, jejuou e lamentou profundamente. Esse gesto não era protocolo. Era verdade. Davi entendia algo que muitos nunca entenderam. Saul podia ter falhado como homem, mas continuava sendo o ungido do Senhor. E isso muda tudo. Davi não enxergava Saul apenas como alguém que o feriu. Ele enxergava Saul como alguém que Deus havia levantado, mesmo que depois tivesse se perdido. Por isso, o lamento de Davi não era confuso. Era consciente. Ele não chorava pela perseguição. Ele chorava pela tragédia espiritual. Chorava por um rei que começou bem, mas terminou distante de Deus. Chorava por uma liderança que perdeu o coração sensível. Chorava pelo peso de ver alguém cair, não pela alegria de ocupar o lugar dele. E aqui existe um princípio profundo demais para ser ignorado. Quem se alegra com a queda do outro ainda não está pronto para subir. Deus observa isso, o céu observa isso. O modo como você reage quando alguém cai diz muito sobre quem você se tornará quando subir. Talvez Davi pudesse ter dito, finalmente acabou. Mas ele escolheu dizer, como caíram os valentes. Esse lamento revela algo raro. Davi não queria apenas o trono. Ele queria honrar a Deus até quando ninguém estava olhando. Talvez você esteja vivendo um luto parecido. Não necessariamente pela morte de alguém, mas pela queda de alguém que você admirava. Ou pela decepção com alguém que tinha autoridade. Ou pelo fim de uma fase que, mesmo dolorosa, fazia parte da sua história. E dói. Dói porque você não sabe se chora ou se segue. Dói porque o passado terminou. Mas o futuro ainda não começou. Esse é o espaço do lamento. E Deus não despreza esse lugar. O lamento não é falta de fé. O lamento é fé ferida, mas ainda viva. Davi não canta vitória aqui. Ele canta dor, mas canta diante de Deus. E isso muda tudo. Depois do choro, existe algo ainda mais difícil de enfrentar. O silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da espera. Saul está morto. O perseguidor não existe mais. A ameaça acabou. Mas o trono ainda não chegou. Esse é um dos lugares mais delicados da caminhada com Deus.
quando o problema termina, mas a promessa ainda não se manifesta. Muitos pensam que depois do lamento, vem imediatamente a recompensa. Mas com Davi não foi assim. Ele não corre para Jerusalém. Ele não se proclama rei. Ele não força a promessa. Davi espera. E essa espera é mais espiritual do que qualquer batalha que ele já enfrentou. Porque lutar contra inimigos externos exige coragem. Mas esperar em Deus exige confiança absoluta. Davi sabia que o trono não era algo que se tomava. Era algo que se recebia. Ele aprendeu ao longo dos anos que tudo o que é conquistado fora do tempo de Deus se transforma em peso, não em bênção. Por isso, nesse momento, Davi não fala muito. Ele não se explica, ele não se defende, ele não se promove. Ele silencia diante dos homens e escuta a Deus. Esse silêncio não é vazio, é cheio de discernimento. É no silêncio que Davi entende que o fim de Saul não era apenas o fim de uma perseguição, mas o fechamento de um ciclo espiritual sobre Israel. Uma era terminou, mas outra ainda precisava ser iniciada da maneira correta. Talvez esse seja o lugar onde você esteja agora. Você orou, você chorou, você perdeu, você suportou. E agora tudo está quieto demais. Nenhuma porta aberta, nenhuma resposta clara, nenhum movimento visível. Só silêncio. Mas deixa eu te dizer algo com muita verdade. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Deus silencia quando está formando estrutura interna, porque quem vai sustentar algo grande precisa primeiro aprender a não se desesperar quando nada acontece. Davi não queria subir rápido, ele queria subir certo. E por isso ele permanece no lugar da dependência. Esse bloco da história nos ensina algo profundo. Deus não entrega autoridade a quem ainda precisa provar que confia nele, quando ninguém está olhando. O silêncio revela quem você é quando não há plateia, quando não há aplausos, quando não há reconhecimento. Davi passou por esse silêncio e não desistiu. Ele permaneceu disponível, sensível e obediente. E é exatamente aí que a história começa a mudar. Porque quando o homem aprende a esperar, Deus começa a agir. Existe algo que quase ninguém percebe na história de Davi. Depois do lamento, depois do silêncio, depois da espera, nada acontece imediatamente. E isso é intencional, porque Deus não estava apenas conduzindo Davi a um lugar físico. Deus estava formando um tipo de homem. Um homem que não pisaria em cadáveres para subir. Um homem que não pisaria em dores alheias para ser exaltado. Um homem que não usaria atalhos espirituais para cumprir promessas divinas. Davi agora está em um ponto decisivo da vida. Ele já provou que sabe lutar. Já provou que sabe fugir. Já provou que sabe esperar. Agora Deus observa algo ainda mais profundo. O que Davi faz quando tudo depende apenas da vontade de Deus? Esse é o momento em que muitos desistem. Porque não há sinais, não há pressa do céu. Não há confirmação audível. Mas Davi permanece. Ele permanece fiel quando ninguém o vê. Permanece sensível quando ninguém o aplaude. Permanece íntegro quando ninguém o cobra. E isso revela algo poderoso. Davi não queria apenas sentar no trono. Ele queria governar com o coração certo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. O lugar onde você fez tudo o que podia. O lugar onde você já chorou, já esperou, já confiou. E mesmo assim o depois ainda não chegou. Se isso está acontecendo com você, escuta com atenção. Deus não se atrasa, Ele aprofunda. Ele aprofunda o caráter, Ele aprofunda a fé, Ele aprofunda a dependência. Porque subir rápido demais pode destruir aquilo que ainda não está estruturado por dentro. Davi não foi coroado no meio do lamento, nem no meio do silêncio, nem no meio da espera, mas tudo isso estava preparando o momento certo. E quando esse momento chega, ninguém precisa forçar, ninguém precisa anunciar, ninguém precisa tomar a força. Deus mesmo exalta. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se viu refletido na história de Davi, eu te convido a apoiar esse conteúdo. Deixa o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E se inscreve no canal para continuar acompanhando essa jornada bíblica profunda, sem romantismo, sem superficialidade, mas com verdade espiritual. No próximo vídeo, a história muda de tom. Depois do luto, depois do silêncio, depois da espera,
O trono começa a se aproximar, mas não como muitos imaginam. E é exatamente isso que nós vamos ver no próximo capítulo dessa série.